Bem, gente, vamos começar nossa aula 4, né? Ainda estamos dentro da parte burocrática do SUS, e aí é muita informação, né? Mas a gente vai indo devagarzinho que a gente chega lá. Repare bem, qual é a nossa aula de hoje? Sobre vigilância epidemiológica. Qual é a importância da vigilância epidemiológica? A gente já está vendo isso nos dias de hoje com a questão do coronavírus, não é? A vigilância epidemiológica, praticamente, ela surgiu junto com o SUS. Não ia ter SUS se não tivesse a vigilância epidemiológica, senão como é que os estabelecimentos iriam funcionar? Então, aí ela está definida pela Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças. O que é isso? Isso está escrito na lei. O que é que, na verdade, a vigilância faz? A vigilância, ela tem a condição, ela tem o objetivo de ir em loco para averiguar o que é que está acontecendo. Diante do que está acontecendo, ela aí vai traçar ou ela vai emitir informações para que seja traçado os planos de cuidados, né? As ações propriamente ditas. Então, veja só. Quando ela diz assim, é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento. Para que eu vá até um determinado local, para que as pessoas... Eu não vou nem dar exemplo atual, porque o coronavírus ainda está sendo estudado, né? É algo ainda que se considera desconhecido. Mas com relação às patologias que já se tem conhecimento, o que é que acontece? Se diz que tem um surto de sarampo aqui nos Pernambués, onde eu moro. O que é que vai acontecer? A vigilância vem aqui. Aonde é que esse surto foi identificado? Foi na minha casa, ela vem aqui. Ela vai olhar tudo, ela vai ter um conhecimento da comunidade, da minha casa, do ambiente, ou seja, ela vai fazer uma vasculhação no local para ter suporte para poder fazer e traçar as ações. Então, diante do conhecimento que eles vão ter da minha comunidade, da minha casa, eles vão atrelar isso ao conhecimento da patologia que foi dita, que foi falada, que foi denunciada, que foi comunicada, não importa. E aí vai fazer o seguinte, vai detectar quais foram os problemas associados ao ambiente que favoreceu o aparecimento da doença. Ou não foi do ambiente, foi do clima, não importa. A detecção, o que foi que favoreceu para que essa doença se desencadeasse. Aí vai se traçar o plano de prevenção da área que não está. Vamos supor, a área está aqui no meu bairro de Pernambués, vamos traçar um plano para a área do Cabula, para que não se dissemine. Então, veja só, a questão aí da prevenção, se a doença já existe, vai ser traçado um plano de ação e um outro também para a comunidade que não está doente, para que ela não adoeça. Entendeu? Agora é o seguinte, a vigilância, na verdade, ela identifica, ela vai lá para saber se todas as ações estão sendo executadas, se os profissionais que foram lá e que passaram todas as recomendações também estão voltando lá para averiguar se as suas informações estão sendo seguidas. Ou seja, gente, a vigilância epidemiológica, ela está aqui, ela é para a gente, aquele setor do SUS que vai fazer um estudo da doença, vai traçar planos de ação e vai em loco para saber se o plano está sendo executado. Nos dias de hoje, o que é que está acontecendo, apesar do coronavírus ser uma doença ainda desconhecida? Determina o que eles chamam de protocolo. A prefeitura determinou os protocolos. E esses protocolos, gente, não é feito, não são realizados só com o prefeito, não. O prefeito, para colocar
essa e aquela outra, aquele outro bairro, em uma questão de não sair para nada, de fechar tudo, não é ele sozinho. Ele vai sentar com o setor de segurança, porque ele vai precisar da polícia. Ele vai sentar com o pessoal da Secretaria Municipal, porque ele vai precisar de que dê um feedback do perfil da população, da área e da incidência da doença. Para quê? Para que ele forme uma ação de forma conjunta para atingir o objetivo dele, que é, primeiro, diminuir o problema da área afetada e evitar que outras áreas sejam acometidas. Essa é a função da vigilância. A vigilância também tem a obrigação, tem a função de ir em restaurante, de ir em supermercado, de ir nas escolas, principalmente nas escolas de nível médio de enfermagem, a nossa. Ele vai lá para saber se as condições de saúde daquele ambiente estão satisfatórias para que vocês estejam lá, para que vocês cheguem até um restaurante para almoçar, para jantar, para fazer qualquer coisa, ou numa lanchonete. A vigilância tem que averiguar lá como é que estão as condições higiênicas. Tem um programazinho, não sei se já citei aqui com vocês, na Record, nesse horário da manhã, que tem um cara que faz a patrulha de não sei de quê, e que ele entra nos locais. Hoje mesmo ele pegou um monte de carne no açougue, que inclusive o açougue estava com a carne moída toda pronta lá. Ele pegou as carnes, os pedaços de carne e botou dentro do balde e jogou água sanitária. O que é isso? Ele é um repórter, mas ele não estava lá sozinho. Ele estava com o pessoal do PROCON, ele estava com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, a vigilância epidemiológica ela atua para averiguar as condições higiênicas e epidemiológicas de uma região ou de um estabelecimento, de um setor restrito, ok? Início dela, a partir da primeira metade do século XX, com o desenvolvimento de métodos de combate como as vacinas. Nada no SUS começou sem que a vigilância não estivesse atuando. Não tem como. E o surgimento da noção de agente infeccioso iniciou-se uma prática científica de controle das doenças, dando-se maior importância ao indivíduo portador e ao micro-organismo. Logo no começo de saúde coletiva, o que foi que eu disse lá do passado? As pessoas não tinham noção de infecção. Sujeira era aquilo que eu via. Ele não tinha ideia de micro-organismo. Como é que acontecia a infecção? Saber que o micro-organismo tem um ciclo e que esse ciclo precisa ser interrompido para que a doença não aconteça? Existia uma pessoa que é um hospedeiro, que esse hospedeiro pode ser o homem ou o animal, pode ser um hospedeiro intermediário. Vocês vão ver quando falar de ectossomose, o caramujo, vocês viram em microbiologia, o caramujo ele é o hospedeiro intermediário até chegar no homem. Nada disso ninguém tinha noção. Quando morria foi porque Deus quis. E quando tinha uma infecção, eles tinham que averiguar o que estava acontecendo e dar uma medicação sem nem saber se o que estava causando a infecção era realmente uma bactéria. Se ali não era um problema inflamatório, vamos assim dizer, que estaria sendo causado por um outro micro-organismo qualquer. Então, essa noção precisou se ter para que as pessoas começassem, inclusive, a questão da vacina. A vacina só pôde ser inventada com o auxílio do sistema epidemiológico. Então, dentro do sistema epidemiológico, é que esses itens tinham que ser elucidados para poder se ter a noção do que era uma infecção, do que era um processo inflamatório, do que era um micro-organismo, do que era um hospedeiro, do que era uma vacina, do que era um anticorpo, um antígeno, tudo isso tinha que se ter, ok? Bem, e aí vem, ainda repetindo o que eu disse, conhecimento científico, que era o que faltava. Micro-organismo. O que era um micro-organismo? E o micro-organismo só pode ser estudado com o advento da microscopia, tanto a óptica como a eletrônica. Então, o micro-organismo começou-se a perceber que as mortes que estavam existindo, que as doenças que não eram curadas, precisava-se ter o conhecimento desse micro-organismo. Como é que ele vive? Qual é o ambiente que prevalece? Olha, bactéria,
Pronto, vamos então dar medicação para a bactéria. Vamos estudar a bactéria. Não é assim. Por que a bactéria mata em alguém e outro não mata? Por que um ferimento às vezes é curado mais rapidamente e outro não? Então você começa a descobrir que o micro-organismo, você tem aqueles que gostam de uma área respiratória de muito oxigênio, então muito sangue para ele é muito bom. Tem micro-organismo que gosta de uma área fétida, putrefante. Tem uns micro-organismos que eles são saprófitas, são benéficos, vivem em nosso corpo para nos beneficiar. Você já tem micro-organismos que são decompositores. Então, ele pega a matéria e decompõe. Isso é muito visto na escala da pirâmide, em que você vai ter na base dela, ou melhor, ao lado dela, né, auxiliando a base, os decompositores. Né? Daí, tem um ditadozinho que tem, que não é nem um ditado, é científico até, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Nós, um dia vamos morrer. Perdeu? Não. Voltou. Toda a nossa matéria energeticamente volta para a Terra e começa a dar frutos em outras coisas. Então, isso eles não sabiam. O hospedeiro é quem hospeda. É quem consegue hospedar, guardar o micro-organismo para que ele faça seu ciclo, para que ele se alimente, para que ele se reproduza, para que ele cause a patologia. Ele precisa de um hospedeiro. E esse hospedeiro tem que ser um hospedeiro que favoreça a ele tudo aquilo que ele quer. Você tem um hospedeiro que é intermediário, ou seja, é aquele hospedeiro que vai servir de transição entre o início e o final do ciclo daquele micro-organismo. O agente infeccioso ou o micro-organismo infeccioso é aquele agente causador da doença. É aquele que vai entrar no organismo e vai ter um ambiente favorável. Ele vai ficar ali estudando o ambiente para ver se ali serve ou se não serve. E depois ele começa a se intensificar, a se reproduzir e a causar a doença. Isolamento do hospedeiro. Hoje, inclusive, se vocês lembram do filme, vocês vão reparar que nós estamos em pleno século XXI fazendo as mesmas coisas de lá do início do século XX, trancafiando as pessoas. E, na verdade, repare, você coloca alguém que está com tuberculose, bota lá dentro do quarto e tranca. Era assim antigamente. Se agia mesmo que cachorro. Chegava lá, jogava o prato, fechava tudo, tudo era separado, tudo era lavado, pronto, deixava ele lá trancado. Pronto. Ele, um dia qualquer, melhora, né? Sai do quadro e sai do quarto. Você aí vai limpar o quarto dele. E você adquire a tuberculose. Ou seja, esse isolamento tem que ser estudado. Não se isola somente trancando o indivíduo dentro de um quarto e passando a chave. Existem outras formas de isolamento. Isolamento respiratório é todo o paramento que dentro do hospital vocês vão ter para você não se contaminar com as doenças respiratórias que tem lá. Doenças de contato, vocês vão ter técnicas e paramentos para você não ter o contato e adquirir. Ou seja, com isso eu não estou dizendo que está errado o que está acontecendo, porque a gente nem pode dizer isso, porque é uma doença atípica. Talvez daqui a um ano todo mundo já tenha o conhecimento de como é que esse micro-organismo age e já não vai precisar isolar todo mundo dentro de casa. Análise dos sintomas na população. Isso é fundamental e a vigilância faz isso como ninguém. Repare, vamos trazer para a nossa realidade. O corona, no início, como é que era? O problema era com o idoso. A preocupação era com o idoso. Então, assim, por que a preocupação era com o idoso? Porque com o idoso, ele tem o sistema imunológico fragilizado, não é? Então, a preocupação era com ele. Quando você vê hoje, você tem crianças recém-nascidas que estão morrendo e talvez seja pelo mesmo problema, porque ela não tem o sistema imunológico formado. E o que é pior, ela não tem o sistema imunológico formado, mas ela tem organicamente um metabolismo mais rápido. Mas essa doença é tão forte, é tão letal, que o indivíduo não consegue, a criança não consegue reagir. Então, repare, existem coisas
o índice de pessoas que estão morrendo hoje é pessoas entre 30 e 40 anos. Então, hoje ainda não se sabe. Eles estão ainda... Por que a criança está morrendo ao nascer? Está passando da mãe? A mãe já estava? Ela adquiriu lá? O idoso, vocês viram a própria reportagem, idosos de 70 anos, com inclusive doenças secundárias, como hipertensão e diabetes, com doenças crônicas, e se curaram. Será que a resistência orgânica dele, apesar do sistema imunológico baixo, a gente não sabe. Então, são conhecimentos que antigamente, olha, se hoje, em pleno século XXI, nós estamos tendo esse desconhecimento, lá atrás não era diferente. Então, na verdade, qual é a importância e o que é a ciência epidemiológica? É a ciência que vai estudar não só a doença, mas tudo o que acontece para favorecer a doença e, principalmente, tudo que é necessário para combater a doença e fazer as medidas profiláticas para ela. Por isso, você tem que estudar os determinantes. Quem é que determina esse estudo? O que é que a gente tem que olhar? Eu estou lá com o mapa da doença, da incidência dela, nas regiões que estão. O que é que eu vou levar em consideração? Olha aqui. Aqui. A faixa etária, o sexo, os locais, é o meio urbano. A dengue. Você vê que existe a dengue urbana e aquela que é a nível florestal. Então, assim, tem que se levar em consideração. Por que é que uma área urbana talvez esteja com uma epidemia de dengue em pleno centro da cidade? Aí vai ter que se estudar. A pessoa veio de algum local que era floresta. Nessa época, então, de São João, que muita gente, apesar do isolamento, vão viajar. Eu moro aqui em Pernambués. Eu chegando na janela, eu me deparo com uma floresta imensa e eu morro de medo. Porque o índice de chikungunya, de dengue e de... Qual é a outra? Chikungunya e zika, aqui é muito alto. Por quê? Porque a arborização... A questão dos animais silvestres aqui tem muito. Então, assim, você precisa averiguar os locais. Se é meio urbano, se é proximidade com floresta, acabei de falar, épocas do ano. Repare que quando vai chegando o inverno ou quando muda de uma estação para outra, os problemas respiratórios se intensificam. Então, isso também tem que ser avaliado. As ocupações, né? Os profissionais de sexo, os operários da construção civil e outras condições, né? Aqui botou outro, que são várias. Você tem, às vezes você chega, inclusive, a um denominador comum só pelo fato, às vezes é um fato novo, é uma estatística, é um fator novo, que você começa a ver que eles estão assim se repetindo. Então você já vai incluir aquele fator no seu estudo. Olhe, o índice de pessoas que estão sendo acometidas são fumantes. Vamos começar a ver essa questão do fumo. O que é que possibilita? O que eu estou querendo dizer é que a ciência epidemiológica, em que a vigilância epidemiológica monta em cima, estuda através dela, são vários fatores que vão determinar o mapa, que vai determinar o perfil da doença, da forma que você vai fazer a profilaxia, de como você vai fazer o tratamento, no que é necessário para que aquela população tenha de conhecimento para evitar. Ou seja, gente, a ciência epidemiológica nos dá o rumo. Por onde a gente vai? Qual é o caminho que a gente vai seguir? A gente vai montar o esquema em cima de que fator? É de fumante? É do idoso? É da criança? Entendeu? Por exemplo, a gente hoje sabe das doenças que fazem parte do esquema básico da criança, até 5 anos de idade. Todo mundo já sabe de cor. Cachumba, varicela, sarampo, hepatite. O adulto não tem, não? Tem. Mas na criança, ela é mais perigosa. Por isso que toda criança sempre vai ter para criar anticorpos, mesmo tomando a vacina. Faz parte de um esquema
para essas crianças. Então, assim, a criança é focada aí. Por isso que as vacinas, o esquema é em cima dela até 5 anos de idade, porque são patologias que matam. Então, o índice de letalidade, o índice da morbidade na criança é pior. O adulto vai ter? Vai, mas ele já tem o sistema imunológico dele, possivelmente, por ser adulto, supõe-se que já tomou a vacina quando criança. Qual é a finalidade da vigilância epidemiológica? A gente já falou. Mas aqui a gente vai por parte para ver se eu esqueci de alguma coisa. Para que as informações necessárias à adoção de medidas pertinentes relacionadas ao controle e prevenção de doenças pudessem ser atualizadas constantemente, desenvolvendo atividade de coleta e análise de dados, determinando assim as medidas a serem aplicadas ao ambiente e aos doentes ou às pessoas em risco de adoecer. Foi mais ou menos, eu disse com outras palavras, mas é uma coisa que é importante aqui, só para frisar. Para que ela precisa, para ter todas as informações, para fazer o programa que ela precisa coletar dados e analisar os dados. Não pode ser passado aleatoriamente. Às vezes até sarampo. Vamos botar o sarampo, exemplo. Sempre existiu. Só que a cada vez que aparece um surto, senta todo mundo na secretaria para saber por que o surto está acontecendo. Porque não é por nada não, viu, gente? Um dos fatores que pode fazer a reincidência de uma patologia que já tem a sua vacina é exatamente uma ação nas campanhas vacinais de forma inadequada. E aí vem a subnotificação. Foram administradas 100 doses, está lá no papel, mas no fundo, só 60 crianças foram vacinadas. E isso faz com que, lá na frente, os surtos possam acontecer. Isso também pode. Não só um erro da natureza, não só uma questão ambiental, mas uma questão do profissionalismo, da atitude das pessoas que estão responsáveis por administrar as vacinas. Isso também pode acontecer, infelizmente. Ações epidemiológicas no passado direcionavam-se para o controle da transmissão do agente. Era assim, o que é que fulano tem? Sarampo. Sim, só era isso. Vamos tratar o sarampo. Sim, mas o que foi que aconteceu para ele ter o sarampo? Não interessava, não. Ele está doente, vamos tratar a doença. Então, assim, centradas, isolava o hospedeiro, o ser que estava doente, e o extermínio do agente do ambiente, né? E aí se existia já na época até os inseticidas e outras formas rudes de achar que poderia fazer isso com um mero inseticida. Então, como é que eu posso, assim, isolar esse hospedeiro para estudar? Como é que você consegue matar um hospedeiro, matar um agente infeccioso sem saber o ciclo dele? Quantos hospedeiros, vocês viram em microbiologia, quantos hospedeiros têm fase de larva, tem a fase adulta e tem a fase antecedente a tudo isso do ovo? O ovo, ele é durinho. E o ovo, ele tem um lugar certinho de eclodir. E aí você vai e mata, passa uma medicação ou inseticida, seja lá o que for, na fase em que ele é ovo, que ele está protegido. Passa, acabou, medicou todo mundo, botou inseticida, largou o indivíduo solto. Ele morre. Por quê? Porque o ovo estava protegido lá, a larva estava lá dentro, estava lá todo protegidinho. E aí, quando tudo passou, o poder do inseticida passou, o ovo eclode e ele sai e encontra um ambiente favorável para ele. Então, para você saber qual é a medicação, para você saber qual é a técnica, para você exterminar, você tem que saber o ciclo. Para entender como é que você vai agir com ele. Tais medidas melhoraram a assistência à população, mas ainda relacionavam-se a uma visão restrita da epidemiologia. Lá atrás também tinha o setor de epidemiologia, mas ainda estava meio ainda andando a carruagem a passos muito curtos. Assim,
O que é que faz, doutor fulano? Isola. Ou o que faziam antigamente, quando tinha peste, se matava. Na época lá atrás, a peste, a hanseníase, se enrolava a pessoa toda. E quando você não podia, ou ele não tinha onde ficar, porque geralmente jogavam na rua, matava-se. Teve uma novela, eu não me lembro assim direito, que eu sou péssima para gravar, em uma dessas novelas, que é negócio de italiano, que tinha muita gente com a peste, foi que fizeram? Jogaram todos ao mar. E isso sempre foi feito lá no início. Se eu não sabia o que era que estava acontecendo, quando não era o diabo no corpo. Quanta gente foi morta na fogueira por ter o diabo no corpo? Então, isso era lá atrás. Hoje, graças a Deus, não é mais. Apesar que a questão do diabo no corpo ainda tem algumas pessoas que têm na mente isso. Mas vamos para lá. Aplicação de medidas epidemiológicas. Quando é que você atua? O que é que você quer? Você quer reduzir o número de casos. O que é que está acontecendo hoje? O corona já é uma verdade. Pronto. E o que se sabe é que ele mata e pronto. Acabou. Qual é o nosso objetivo agora? Que não aconteça, que não se transmita ao outro. Então, vamos embora lá. Vamos usar máscara, vamos lavar as mãos, vamos manter as pessoas que estão suspeitas de problemas respiratórios em quarentena. Tudo isso, gente, são medidas para evitar a transmissão. E muitas vezes, com isso, já se consegue muita coisa eliminando. Mas, assim, ainda é a vacina a melhor forma da medida profilática. A poliomielite, ela já está erradicada. Mas ela, quando foi erradicada, a vacina ainda não estava propriamente pronta. Ela ela diminuiu seus casos por conta de medicações, o que se chama de quimioprofilaxia. Ou seja, diante do quadro, não tem vacina, que é o que está acontecendo hoje, vamos tomar medicação. Então, por isso ela hoje foi erradicada. Então, assim, eu tenho consciência, eu tenho certeza que daqui a um ano nós vamos ter essa vacina, como nós temos da H1N1. E aí o controle dessa doença vai ser melhor, porque vai ser obrigatório a questão da vacina. Vai haver os reforços. E aí é o seguinte, depois que isso acontece, perde-se um pouco, quer dizer assim, perdem, quando são controladas, perdem um pouco a importância. E é verdade, todo mundo esqueceu a H1N1. Esqueceu. E ela está aí, inclusive, talvez, matando muito mais. Mas a gente está preocupado agora com o corona. Ótimo. Mas o H1N1 também mata. O que é erradicar? É reduzir totalmente o número de casos, de modo que o indivíduo nunca mais volte a ter aquela doença. Foi o que aconteceu com a polio, foi o que aconteceu com a nossa varíola, né? Que ainda acontece, mas não aqui no Brasil. A gente não houve caso nenhum. Viu? Então, erradicar é você exterminar, tirar. Quem faz isso é a nossa vacina, que nós temos de graça. É bom sempre estar lembrando para a gente ver a importância que é o SUS. E eu tenho certeza, com o pouco dessas aulas que já está sendo dada para vocês, vocês já têm noção, já têm discernimento para entender a importância que é o SUS. O quanto a gente tem, tanto de medicação, tanto de assistência, quanto também de prevenção. A nossa saúde coletiva, ela atua. Bem, o que são doenças não transmissíveis? São aquelas que você não transmite de uma pessoa para outra, como as crônico-degenerativas, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, né? As doenças cardíacas. Não são, já pensou se fosse transmitir, se chegasse junto de mim ia pegar diabetes, e não é. Então, as doenças não transmissíveis geralmente não são passadas porque não tem um agente transmissor. Quem geralmente coloca essa condição de transmissibilidade é um agente, ele leva. Ou ele leva sozinho, ou ele vai usar um vetor para levar. Quando a gente fala da hepatite, em que você tem um material pérfuro-cortante, o agente principal, ou melhor, a forma de transmissão principal, você tem ali o agente ali. Mas você tem, vamos supor, a leptospirose, que tem no rato o principal vetor que leva a leptospira até o indivíduo.
Então, as doenças transmissíveis são exatamente aquelas que precisam de um agente para transmitir. Já as não transmissíveis, ela não precisa. Não há necessidade, não vai ser transmitida de pessoa para pessoa. E o que são os agravos, que a gente de vez em quando fala? Os agravos são vamos chamar de acidentes que acontecem no meio externo. Por exemplo, quando você quebra a perna em um acidente de moto, isso é um agravo, não é uma doença. Quando você se queima, é um agravo. Queimadura não é uma doença, é um agravo. Ou seja, você sofreu algum incidente, ou acidente, melhor dizendo, da forma externa. Ele colocou bem aqui, bem propenso ao o nosso São João que vem aí. As queimaduras causadas por fogos de artifício é um agravo. Entendeu? Então, agravos são... E o nosso SUS também cuida. Ele não fala, e o serviço de epidemiologia e a vigilância também. Toda vez que você vê um motociclista separado na rua por conta de um uso de um capacete, é questão de segurança. E essa segurança só fala no capacete porque lá atrás, em uma reunião dessas qualquer, um dos componentes da vigilância epidemiológica disse, olhe, índice de acidente de moto é por falta de uso do capacete. Não sei se você está dando para alcançar. Nada, nenhuma equipe dentro do SUS funciona solta. As coisas funcionam assim. A saúde está entranhada. A vigilância epidemiológica, olhe, a diarreia é um problema alimentar. Então vamos para onde? Vamos para o supermercado, vamos para o restaurante, vamos para a cozinha das casas do indivíduo, que dentro das casas da gente também há um sistema. É que infelizmente não se tem, nem a gente deixa entrar. Então, assim, os agravos vêm de fora para o nosso organismo. Nós sofremos com eles. Etapas para a vigilância epidemiológica. O que é que acontece? Quando a gente diz que a vigilância epidemiológica tem ações a fazer, não é à toa. Quando a gente fala em etapas, são as prioridades. Imagine que você chegou agora no inverno, você trabalha dentro da vigilância epidemiológica, e aí você agora, vamos montar um esquema agora para o São João. Todo ano não tem isso? Prioridade agora, São João, fogos de artifício. E não pense que eles não vão levar em consideração a chave que todo mundo vai ficar bonitinho em casa, sem ir para lugar nenhum, porque está essa questão do isolamento. Não, eles sabem que todo mundo, quem tem suas portas com um quintalzinho, vai fazer a fogueira e vai soltar fogos e vai ter problema respiratório, vai ter queimadura. Então, assim, vai receber visitas, vai ter o licor, vai ter a comida altamente gordurosa. Então, assim, eles vão dar prioridade agora para o São João. Como quando chega no carnaval, é a camisinha, são as drogas. Repare, então o que ele fala das etapas é que tudo que se faz dentro da vigilância epidemiológica vai se fazer em cima de uma coisa por vez. O que é que eu faço primeiro? O que é que eu faço segundo? Quando vocês ouvem uma entrevista na televisão que diz assim, nós estamos seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. O que é o protocolo? São as etapas que você tem que seguir. São as normas que você tem que seguir. Hoje estou ruim. Cada patologia, cada ação tem um protocolo, tem um esquema, tem uma receita a ser seguida. E quando você segue, você minimiza. Entendeu? Quais são essas? Coleta de dados. A gente já citou aqui. O que é coletar dados? Vamos coletar, vamos ter conhecimento. O que é que eu tenho? Os dados. É como se você fosse fazer uma redação que lhe dá um tema e você vai pegando as ideias e jogando solta sem arrumar. Essas ideias soltas são os dados. Depois você vai arrumar. Então, você vai usar, inclusive, dados. Esses dados, você vai buscar eles em diversos setores. Você vai buscar isso na própria comunidade, você vai buscar isso na imprensa, a imprensa nossa que já colocou o terrorismo com a gente, mas ela é imprescindível para passar para a gente do jeito que o corona está. As creches, as igrejas, as indústrias, os presídios, ou seja, diversos setores vão lhe apontar. Por quê, Porque vamos supor, eu não tenho um surto de sarampo aqui, mas tem lá no presídio, não sei das quantas, chegou até você, como é que chama?
eu esqueci o nome. Chegou para você uma notificação, uma informação de que lá está tendo um surto de sarampo. Tem que saber por que começou lá. É alguém que levou daqui? Levou da onde? Que bairro foi? Quais foram os sintomas? Tem alguém doente? Ou seja, dados são coletados, informações são coletadas para que você trace um processamento. Você aí vai agora processar. Vamos sentar, o que está acontecendo? Coletou daqui, dali, daqui. Vamos agora arrumar. Olha a redação. Você joga as ideias, vamos agora arrumar as ideias, vamos processar. Vamos ver, vamos ver o que a gente vai com a reunião desses dados. Vamos ver como a gente vai ajustar. Aqui se falou em fumante. Vamos ver se tem mais alguma coisa relacionada a fumante? Bora. Junta tudo aqui. Tá aqui relacionado com clima. Tudo que tem clima, vamos botar aqui. Ou seja, vai se agrupando por setores de informações, por setores de dados, até chegar como foi. Olha, o índice maior foi no bairro de Pernambués e Cabula. Sim, Sete Portas, Vila Laura, Brota. Não teve, não. Então, vamos ver aqui o que está acontecendo, porque são bairros próximos. Vamos montar um plano de ação para abraçar esses dois bairros e ver ao redor, o entorno dele, para fazer a profilaxia. Então, assim, cada coisa vai ter que surgir de acordo com aquilo que você vem pesquisar. Não se faz vigilância, não se trabalha em epidemiologia sem conhecimento, tanto científico, porque se eu descubro que o índice ali é de tuberculose, se eu não tiver conhecimento do que é a doença tuberculose, saber o que é que favorece a prevalência dela, o acontecimento dela, eu não vou saber identificar nada. É por isso que nessas áreas tem que ter gente que entenda, que tem a questão da comunidade muito próxima. E aí vamos analisar os dados. Olha, interpretação, busca interpretar as informações coletadas, procurando estabelecer as relações causais. Aí agora, quando você analisa, vamos buscar as causas. Vamos pensar. Então, assim, quando a gente pensa no verão, o que é que acontece? A preocupação são com as doenças de pele. Aí entra a hanseníase, vai entrar o câncer de pele. E aí a gente vai começar a propagar informações da questão da exposição ao sol. Que profissional você tem que procurar? O que fazer? Como reconhecer uma mancha da hanseníase? Para poder você saber se a mancha que está ali é proveniente do sol ou não. Começar a informar que a exposição ao sol é acumulativa. Ou seja, gente, a análise vai ter que ser em cima das informações. Então, assim, hoje fica mais fácil porque os dados que a gente tem são dados que mudam. Assim, olha, o que aconteceu ano passado é trazido para 2020, que vai ser levado inclusive para 2021, um dado novo que é o do corona. O fato é que essas análises que foram feitas no ano passado, o que estão sendo feitas do corona hoje, mas para o ano vai servir para você detectar o problema a tempo e correr contra o tempo, formar, ou melhor, implementar um programa com relação ao corona. E quem sabe uma vacina já está lá. Recomendação de medidas e de controle, isso aí está relacionado com as orientações que se passa adiante. Não se passa informação se você não sabe. E essas informações é para quê? Para prevenir. São precauções que podem ser recomendadas no controle e na prevenção. Se a doença existe, vamos passar as informações para formalizar o controle, incentivar o controle. Se a patologia ainda não existe nessa ou naquela área, vamos promover a prevenção. As informações vão ser em cima da prevenção. Certo? Agora, quando você faz as recomendações, as orientações preventivas, você já chama a atenção pela doença propriamente dita. Porque, assim, o nosso maior problema hoje de educação, que isso se chama educação, campanhas educativas, aqui, o maior problema é a nossa sociedade aceitar. O maior problema é a nossa sociedade achar que com ela não vai acontecer. Vocês estão vendo isso agora.
As coisas só acontecem, você só se preocupa quando alguém muito próximo, né, é acometido da patologia. Então, é muito complicado você ainda ver uma pessoa no meio da rua sem a máscara e dizer que não está usando porque ele é fortinho. Que nível é esse? Educacional que não se tem. Nós não temos uma população educada. Eu digo sempre, eu uso minha máscara para ir ali comprar o pão, não é nem pelo corona. Eu tenho medo das pessoas. Porque as pessoas, depois que estão usando máscara, parece que estão se jogando mais em cima dos outros, tá tossindo e espirrando de qualquer jeito, e não é assim. Então, assim, eu espero que depois dessa pandemia, essa questão educacional prevaleça. O lavar as mãos seja um hábito constante e normal, né? E vocês têm um papel importante nisso. Né? Vocês precisam, para cada patologia, como é o caso do corona, apesar de você... E se aperfeiçoar, ir a fundo, entender, para quando você puder passar uma informação, passar de forma coerente. Agora, sempre que vocês procurarem, que vocês buscarem, principalmente a nível de saúde coletiva, busquem isso num site confiável, que no caso o Ministério da Saúde. Não tem outro site mais confiável para a questão do Ministério ou de Saúde Pública que não seja o Ministério da Saúde. Muda uma coisa ou outra, não é porque ele está errado, não. É porque, assim, existem as campanhas, as informações mudam de um ano para outro a velocidade ímpar. E isso em saúde coletiva é muito grande. Promoção das ações de controle e prevenção. É o planejamento e a execução. Já sabe o que faz? Pronto, vamos traçar agora. Por onde a gente vai começar? Vamos começar onde tem o surto. Por quê? Porque lá o índice é maior. Vamos começar pela população de menor idade, porque o índice está sendo maior. Ou seja, você vai planejar o que é que você quer atingir. Como é que você vai fazer? Você vai de casa em casa? Você vai usar a imprensa para divulgar? Como é que você vai fazer? Olha que agora no corona tem todo tipo, né? E a imprensa é quem mais divulga. Para quem tiver, eu não sei como é que está hoje, mas na época do ex-ministro, todo final de tarde, na TV Educadora, ele ia para lá com sua comitiva, com toda a equipe, para dar informações de dados estatísticos, de quem morreu, de quem está contaminado, de quem foi curado, e dizer assim os novos protocolos, né? As prefeituras não fazem nenhum protocolo se por acaso não tiver vindo lá de cima. Né? Então, isso na verdade, você pegar as ações e executar elas. A gente precisa. Isso não pode ficar no papel, isso tem que ir para fora. Cada folder que você pega lá no posto de saúde, aquilo ali são formas educativas para ensinar a população a executar o plano de ação contra a saúde. Avaliação da eficácia das medidas. Eu falei isso. Você que promoveu, que traçou, aí agora tem que ver se as coisas estão funcionando. Principalmente se aqueles profissionais daquela unidade estão fazendo na sua comunidade o que foi acordado. Vira e volta, as unidades de saúde faz o quê? Vai no local para ver como é que está o ambiente, como é que está a comunidade. Como é que você tem uma campanha de vacina que levou para lá 100 doses, e você confirmou lá como profissional que as 100 doses foram dadas, vamos supor, para o sarampo. E aí, de repente, um mês depois, está todo mundo, a maioria está com sarampo. O que foi que aconteceu? Que as crianças ficaram de sarampo se tomaram a vacina. Alguma coisa aconteceu. Então, não é só colocar lá o plano de ação. Não é só você falar o que tem que fazer. Você tem que ir saber, você tem que vigiar. Você tem que avaliar se o que você promoveu, se o que você implementou está surtindo efeito, se as medidas estão dando certo. Aqui ele dá exemplo, inclusive, do Programa Saúde da Família, que sempre existiu, a gente vai falar dela mais adiante, né? Que sempre existiu, né? Tinha o médico da família. E o Programa da Família é mais ou menos também para isso. Bate lá na casa de Seu José. Seu José, como é que o senhor está? Eu tô bem. O senhor tomou a vacina que foi dada a tal data? O senhor, passaram para o senhor alguma informação? Lhe deram algum panfleto? Ele vai lhe dar, e aí você vai dizer que o senhor está seguindo tudo. Ou seja, gente, você vai fazer uma avaliação. A minha comunidade, diante das informações obtidas pelos profissionais da saúde, estão executando. Os meus profissionais de saúde estão indo averiguar in loco se o que foi implementado está sendo seguido.
Não adianta dizer só, tem que usar máscara. Se não tiver a vigilância que nós temos, a polícia está atuando. Você só entra no ônibus se estiver usando máscara. O motorista, inclusive, nem anda com ônibus, manda descer. O que é isso? É a participação da comunidade com relação a essa vigilância que tem que ter. Quando a gente diz que as doenças de notificação compulsória, até o cidadão é capaz, tem o dever de ir lá notificar, de informar, é a participação popular que a gente sabe, que a gente viu no início, que o SUS determina isso, faz parte dos princípios do SUS. Divulgação das informações. Isso aí a gente já está falando aos poucos. Vai usar a imprensa, os panfletos, vai repassar pelos próprios profissionais que visitam os domicílios. Ou seja, os recursos de comunicação vai variar. E a gente vai ter desde a imprensa até o bater na porta do cidadão. Você vê quando tem uma campanha, primeiro se divulga, né? Tudo sobre essa vacina. Vocês, quando forem requisitados para participar de uma campanha, antes vocês vão para a DIRES para tomar um curso sobre aquela vacina. Independente se você já é profissional ou não, porque às vezes eles requerem estudante em último semestre, pedem às escolas. Não é sempre não, né? Mas ainda assim, mesmo profissional vai para lá assistir uma palestra com relação àquela patologia. Para ter informação, porque são coisas novas, acontecem coisas novas. Muda-se a cada vez que tem uma campanha. Cobertura vacinal. O que é isso? Cobertura vacinal. Olha o que ele diz aqui, que é a relação entre o número de doses aplicadas de uma vacina e o número de pessoas. Repare, tem um cálculo, aí eu sou sincero, não sei, aí o pessoal que trabalha em saúde coletiva, que trabalha na questão do mapeamento, que é o pessoal da própria vigilância epidemiológica, que ele faz o seguinte, a grosso modo, são 100 doses para ser administrada. Foi vacinado 98. Houve cobertura? Houve. Porque ela dá uma margem. Gente, vocês têm que vacinar pelo menos, se são 100 doses, 100 crianças. Você não conseguiu a 100, mas conseguiu 98. A cobertura aconteceu. Então, a cobertura vacinal é quando o quantitativo de doses de vacinas alcançam a quantidade de pessoas que deveriam ser vacinadas. Certo? O que é a notificação? Aquele só está, que eu já citei ela, né? A notificação é a comunicação de alguma doença ou agravo. Ou quando você vê assim, os dados estatísticos de acidente automobilístico, isso é uma notificação. Isso é um dado estatístico, que quem faz é o grupo, que aí vai entrar o próprio Detran que vai falar, o próprio Hospital HGE. Olha, entraram tantos aqui, foi de acidente de moto, ou foi de facada. Tudo isso é notificação. Essa notificação pode partir do cidadão, como pode partir e tem que partir das instituições. Essas instituições podem ser os postos de saúde, os centros de saúde, as UPAs, os hospitais. Nada sai de uma unidade de saúde se não for notificado, anotado, para servir de estatística, para servir de dados para o sistema epidemiológico. Como é que ele vai saber quantas pessoas foram acidentadas de moto? Quantas pessoas morreram? O cemitério faz isso. O hospital vai lhe dizer isso. A questão dos óbitos. Quantos entraram? Depois ele faz uma checagem, bate para ver se realmente está certo. Então, assim, para que o sistema de vigilância, morreram mais gente em 2019 do que em 2018. Por quê? O que foi que aconteceu? Está aqui. O número de acidentes de motos foi muito maior. Então, vamos investir agora em quê? Vamos investir em cima da questão das motos, dos motoqueiros, dos equipamentos para sua proteção. Eu não sei se está dando para elucidar a vocês que a vigilância epidemiológica não é só ir lá, vigiar um lugar e fechar. Não é só isso, não. Para ela fechar, o estudo já tinha vindo sendo feito. Então, é importante que vocês saibam que essa vigilância ela é mais ampla, ela é mais abrangente. E o que é a subnotificação? É um dado falso. Nós vivenciamos com as doenças e muito. Mas assim, eu vou e volto. Foram 100 casos de sarampo divulgados. Na verdade, foram 250.
E aí, olha, aí a gente tem a faca de dois gumes, ou seja, se a gente diz que o sarampo está de 250, o pessoal começa a morrer antes da hora. Entendeu? Então, às vezes, a própria vigilância oculta alguns dados. Para a Secretaria de Saúde, o dado verdadeiro. Mas para a população, ela vai dar um montante, ela vai dar um registro que chame a atenção, mas que necessariamente não há motivo. Aliás, não há, é algo desnecessário, né? Colocar um dado muito além só para tumultuar. E aí começa a correria para os postos de saúde, como agora está acontecendo. Se eu espirrar, eu já fico com medo. Nesse instante, eu estava falando do meu filho que ele estava tossindo e disse que estava com frio. Eu já estou com febre. Eu entro em parafuso. O que é isso? As questões, o montante de informação, só de tragédia, só de problema, só de agravamento, e que a gente até para de racionalizar. A gente para de pensar em algumas coisas que têm que ser racionalizadas. Né? Então, a pessoa, não estou minimizando a doença, mas é porque a gente precisa, aliás, a gente precisava ter orientado isso antes do carnaval. A gente precisava, quando surgiu na China, ter dado a importância que não foi dado ao HN1 e que também agora não foi dada no início com a questão do Covid-19. Por quê? Porque o dinheiro fez com que pensasse primeiro nas rendas e depois na saúde. Então, a subnotificação é quando o número de registros de ocorrências de casos de doenças é menor do que realmente ocorrido. Né? Ela é 100, ele está falando 50. O que impede do poder público atuar no atendimento às reais necessidades da população. Isso quando não parte dela. Mas vamos supor, quando parte dela, vamos supor, a gente está pedindo que as pessoas, que inclusive têm telefone, que notifiquem a questão do corona, mas tem muita gente que está com medo por conta do preconceito. Aí não diz, olhe, eu estou com a doença. Né? E aí, às vezes, os dados que estão lá, não por culpa da Secretaria de Saúde, ela vai divulgar um dado que foi passado para ela em tamanho menor, em quantitativo menor. É muito mais, porque tem muita gente que está morrendo em casa com medo de ir para o hospital. Então, quem sabe se essas pessoas que morreram em casa, como é que estava infectado 100 pessoas e morreram 500? Cadê o restante? Cadê as 400? Entendeu? Muita gente que não notificou. Então, isso também configura uma subnotificação. Atenção! Os ambulatórios, unidades básicas de saúde e hospitais representam importante fonte de informação. Isso a gente falou, né? Não existe nenhuma unidade de saúde que não tenha um livro para fazer as referências. E aí, todos os dias, ou toda semana, ou todo mês, a vigilância epidemiológica, hoje já não precisa mais disso, que antigamente a vigilância ia sempre, ou se tinha que levar lá. Mas hoje, com a questão da informatização, já se passa por aqui, para a própria Secretaria de Saúde, para a DIRES, para a vigilância, já passa direto. Entendeu? E aí eles têm essas notificações, aí vai depender da rotina de cada instituição. Umas passam diariamente, outras passam de 15 em 15, uma vez por mês, vai depender da rotina de cada estabelecimento da saúde. Bem, que são doenças de notificação compulsória, que a gente toda hora está falando, e a corona vai fazer parte dela. São aquelas doenças que são de nível de saúde pública, que tem um impacto coletivo, que mata muitas vezes, que tem um grau de morbidade, letalidade muito alta. Então, todas essas que nós vamos falar, inclusive, dentro de saúde coletiva, são de notificação compulsória. É o sarampo, é a AIDS, é a papeira, é a catapora, é a hepatite, é a raiva humana, o corona vai entrar, ou seja, né? O grau de letalidade dela e de transmissibilidade é muito alta. Então, toda doença de grau público é aquela que transmite com muita facilidade, podendo levar ao óbito, certo? Agora, existem algumas doenças que não são transmitíveis, que hoje já está incidindo em grande quantidade, né? Que não é ainda de notificação compulsória, mas, assim, já está atingindo um grau público, que é o caso da diabetes e da hipertensão. Como elas não são transmissíveis, elas são cuidadas de forma diferente, né? Com a passagem de orientações, com programas de ações epidemiológicas, para evitar que não adoeça, mas elas também são cuidadas.
Apesar de talvez vocês, que aí vocês tiverem alguma dúvida, vai no site que eu ia colocar aqui, mas é muita, não dá. Vão no site da saúde, do Ministério da Saúde, que lá tem a lista das patologias de saúde compulsória que talvez não tenham corona, que eles precisam terminar o ano depois disso tudo para poder inserir. Outras importantes fontes de dados, aqui eu já falei, gente, os centros e postos de saúde, os ambulatórios, as igrejas, as creches, tudo isso, o próprio cemitério, como é que chama? O cartório, que vai dizer quantos óbitos tiveram, quantos nascimentos tiveram, as maternidades divulgando quanto nativivo, ou seja, quantas crianças que nasceram vivas tiveram, quanto natimorto, quantos morreram, entendeu? Ou seja, cada instituição dessa, cada uma, é uma fonte de dados para a vigilância epidemiológica. E agora vem assim, o sistema de informações. Só que assim, gente, quando eu entro aí, são coisas que, infelizmente, eu não tenho uma outra forma de orientar vocês a estudar, se não decorar. Porque são siglas. E são siglas que caem muito em concurso para vocês de saúde, né? Então, assim, vocês gravem as siglas e que pelo menos tentem, né, através delas, saber o que é que significa e qual é a função delas. Então, o que é que a gente tem aqui? O SINAM, Sistema Nacional de Agravos de Notificação, ou seja, todo agravo, lembra que eu disse queimadura, se queimar, um acidente automobilístico, um acidente de moto, tudo isso é um agravo, ou seja, aquilo que vem de fora tem que ser informado, tem que ser notificado e é o SINAM o responsável por captar todas essas informações e jogar para a vigilância epidemiológica. Quando ele diz assim, alimentado pelas notificações compulsórias, ou seja, aquelas notificações que são obrigatórias. Sim, o nome já está dizendo, Sistema de Informação de Mortalidade. Vai reportar, né, quantos óbitos houve naquele ano. Todos os anos se fecha, se tem um dado estatístico que vem daí. Qual foi o índice de mortalidade que teve aqui na Bahia? E aí junta com dos outros estados, e aí você vai dar um parâmetro no Ministério da Saúde quanto foi no Brasil. Então, aqui o nome já está dizendo, sim, Sistema de Informação de Mortalidade. Da mesma forma, Sistema de Informações dos Nascidos Vivos, o SINASC, eles vão relatar, e aí vai entrar as maternidades, né? Vai entrar os cartórios, que às vezes você pariu em casa, pariu dentro de casa com a parteira ou sozinha, e aí não foi nem lá na maternidade, então lá ele não vai ter estatística, mas o cartório vai ter, porque você vai ter que registrar. E aí são lá que vocês vão informar, no SINASC, para depois ele distribuir. Ele tem a mesma ele tem o SINASC a mesma funcionalidade do SIM, só que o SIM é para mortos, para óbitos, e o SINASC para o nascido vivo. Sistema de informações hospitalares. Tudo que acontece no hospital tem que ser informado. Quantos diabéticos entraram? Quantos hipertensos entraram? Quantas pessoas estão com ICC? Quantas pessoas entraram aqui com problemas respiratórios? Quantos têm de câncer? Esses dados tudo partem do hospital para poder se servir de estatística. Quando a gente ouve na televisão, olha, os dados do câncer esse ano do Brasil foi de tanto. Isso são dos hospitais que mandam. Todo hospital tem um sistema informatizado para traçar as informações e remeter para a vigilância epidemiológica. Sistema de informações ambulatoriais é a mesma coisa, que parte ou de um ambulatório ímpar, só é ambulatório, né? As UPAs entram aí também, ou então do próprio hospital, que tem uma parte que é ambulatorial. Então, reúne as informações obtidas com os atendimentos ambulatoriais. Ele aqui está dizendo, seja de unidade básica ou hospital. É ambulatorial, quantos chegaram aqui, geralmente são os curativos, são os acidentes, são as coisas mais rápidas, né? Que é cuidar dali e depois manda para casa. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN. Quando vocês deram nutrição, provavelmente a professora deve ter citado esse núcleo, né? Ou seja, ele cuida da questão da vigilância nutricional do indivíduo.
E aí não é só no hospital, é em todos os... são nas escolas, nas creches, nos estabelecimentos, até dentro do próprio mercado, né? Como é que está o perfil das pessoas? O que as pessoas compram mais aqui? Né? Essa vigilância, a questão quando você chega num posto e que você vai para um nutricionista, ele traça um mapa. O perfil nutricional é feito através da população da comunidade, é feito pelo Sisvan. Nas feiras, o que é que chegou? O que é que saiu? O que é que mais está saindo? O pessoal compra mais o quê? Dentro do restaurante, como é a alimentação desses restaurantes? Esse perfil, quem faz é o Sisvan. E usam a metodologia. Aí talvez um nutricionista desse uma explicação melhor do que eu. Né? O que é que diz aqui? Que permite conhecer o perfil das condições nutricionais. As informações disponíveis possibilitam constatar a ocorrência de desnutrição e de distribuição, permitindo assim a determinar de medidas que controlem, né? Quantas pessoas, a questão da obesidade. Por que o índice de obesos no Brasil está incidindo muito alto? Por que a desnutrição em Juazeiro, não sei se só estou dando exemplo, viu? Por que a desnutrição em Juazeiro é maior? Tem que ir lá para estudar. O pessoal está comendo o quê? Entendeu? Está tendo algum problema com a questão da plantação? Tudo isso é o Sisvan que vai traçar, né, através dessas informações, traçar o perfil da comunidade. SIAB são as informações sobre as ações básicas, e aqui está dizendo bem claro que é criado recentemente, ou seja, ele vai reunir as informações acerca daquilo que foi desempenhado, né? Lá na atenção básica. Chega lá no posto, chama a enfermeira do posto. Quais são os programas que tem aqui? Tem um programa de hipertensão, tem um programa do diabetes, sim. E como é que está acontecendo? As pessoas estão vindo aqui, vocês estão dando curso, essas informações, vocês estão indo ver em loco se eles estão atendendo todas aquilo que a gente fez. E aí a gente fez, o PSF e o PACS são instituições, são centros. Esse PACS é o Programa de Agente Comunitário de Saúde. Eles são os agentes que vão nas casas, junto com o programa de saúde da família, eles vão na casa buscar essas informações. A senhora é diabética? No posto. A senhora já foi no posto? Já sabe que lá dá medicação? Não sabia não. A senhora não sabia que lá faz o acompanhamento do pessoal que tem problema com diabetes? Não sabia não. E a medicação a senhora pega onde? Eu vou não sei aonde. Significa que lá no posto o pessoal não está trabalhando de forma correta. Então, esse sistema é que está agora fazendo com que as atuações atuais sejam disponibilizadas de forma adequada e a vigilância está em cima para saber se realmente as informações estão surtindo efeito. Eu preciso saber se aquilo que foi passado está surtindo efeito. Então, o SIAB é o Sistema de Informações sobre as Ações Básicas. Coleta nos postos todos os programas, as ações que estão sendo feitas e querem ver as respostas. Aqui, gente, a gente terminou o nosso slide e eu vou viabilizar para vocês o texto 2, certo? Para que vocês leiam e vou voltar a explicar. Porque assim, a gente explica uma coisa para vocês e horas depois ou dias depois o colega vai e me pergunta e eu fico achando que ele não ouviu a aula. O texto 2, juntamente com os slides, que eu além da aula que está lá prontinha para você assistir quantas vezes você quiser, eu sempre disponibilizo os slides, que são para serem estudados. Inclusive, esses textos não tem nada de diferente, né? Talvez eu passe para vocês um texto extra. Esse sim é extra, mas esses textos, texto 2 está relacionado com os modelos assistenciais, com a vigilância epidemiológica. Então, vocês vão complementar, porque eu tiro os slides desses textos. Uma coisa ou outra que eu mexo fora daqui, mas no texto eu complemento. No texto ele está mais amplo para você estudar e se aprofundar, tá certo?